todos, meu nome é Cândida Rocha, eu sou aqui do canal Espiritualize. E hoje, como prometido, a gente vai falar sobre um assunto tão importante, mas tão esquecido entre nós, que é a questão dos 10 mandamentos. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal e esse é um vídeo especial, que estava lá nos comentários daquele vídeo que falava sobre a questão da morte do Guilherme de Pádua, que foi comentado muito com o pessoal sobre isso. Mas o que são os 10 mandamentos? Na Bíblia existem os 10 mandamentos. São 10 regras dadas por Deus a seu povo, para que tivesse uma vida feliz e próspera. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés, que os escreveu em tábuas de pedras. E os 10 mandamentos se encontram em Êxodo 20. A palavra mandamento tem a origem no verbo mandar, que significa ordem ou regra. Um mandamento é uma voz de comando, preceito ou mandato. Mas qual seria esses mandamentos? Vamos abordar cada um deles. 1. Terás outros deuses além de mim. O maior de todos os mandamentos diz que Deus é o único e deve ser amado acima de tudo. Ou seja, não se deve pôr o Senhor em segundo lugar. Devemos viver conforme a sua lei e jamais buscar nada fora dela. Resposta para questões da existência. Então é um tema bem importante, né? Esse primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem ou de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª ou 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, isso aborda, né, a questão da gente não fazer nada, nenhum tipo de outro ídolo, e nem o Senhor fazer ele de ídolo, e sim a gente zelar pelos seus mandamentos. No terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Está em Êxodo 20:7. Este mandamento chama a atenção para o respeito a Deus e as coisas sagradas. Abusar e brincar com o nome do Senhor são atitudes consideradas desrespeitosas. E é o que a gente muito vê, né? Então a gente tem que ensinar as nossas crianças desde cedo essa questão dos mandamentos e não deixar até que eles cheguem na catequese para aprender isso, gente. Porque muitas crianças não têm a noção e brincam, até abusam do nome do Senhor, né? Então que a gente consiga, né, passar esse mandamento para nossas crianças, que é tão importante, desde pequena. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Este preceito diz que é preciso guardar um dia na semana para o descanso e para o culto a Deus. Bom, tem alguns exemplos aqui, né? Que os judeus, o dia da inatividade semanal é o Shabbat, que é o descanso. Acho que foi isso, essa palavra, né? Em geral, o cristianismo considera o domingo como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Então é por isso que muitos domingos, né? Tem agora algumas igrejas, né, católicas, que fazem a missa durante a semana, né? À noite, na parte da noite, e aos sábados à noite, né? Mas o mais importante mesmo é a missa, não que as outras não sejam, né, gente? É o domingo, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Para os cristãos, o mandamento tem a ver com a importância do descanso. Além do descanso, que a gente consiga ter um momento de paz e de entrega com Deus. O mandamento 5: honra teu pai e tua mãe. Eu creio, né,
e acredito muito que é um dos maiores, não que todos os 10 não sejam, né, o importante. Mas se a gente vendo aqui, honrai teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, que está em Êxodo 20:12. Devemos honrar pai e mãe, pois eles que nos dão a vida, né, gente, transmitem os conhecimentos de Deus. É aquela questão que eu falei ali anteriormente sobre as crianças. A gente batiza as crianças, mas a gente tem que ensinar desde sempre, né, a questão dos 10 mandamentos. E esse é um mandamento, né? Os pais, de certa forma, simbolizam a presença divina na vida do indivíduo, né, da formação, dos valores, né, e também esse respeito às religiões e principalmente a Deus. O sexto mandamento fala em não matarás. Esse mandamento, presente em Êxodo 20:13, trata de um valor fundamental que é a vida, gente. Portanto, a vida humana é muito sagrada, pois foi criada pelo Senhor. Vocês ouvirão o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, né? Mas eu digo a vocês que qualquer que seja irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que eu disser a seu irmão, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Está em Mateus 5:21 e 22. O sétimo mandamento fala em não adulterarás. Este mandamento está em Êxodo 20:14, que fala da proibição do adultério, gente, que seriam as relações extraconjugais. E da proteção do casamento, que é um sacramento que dá origem à família, né? Então, qualquer tipo de adultério é uma ofensa grave e que fere a aliança sagrada feita diante de Deus, como no casamento, né, gente? A gente vai dar o exemplo aqui, né? E quando se reafirma esse casamento anos depois. Em Mateus 5:27 e 28, vê-se que o pecado pode existir em pensamento, mesmo antes da realização do adultério, né, gente? Então, que a gente consiga, de alguma maneira, né, não fazer o pensamento já é uma questão de pecado. Não fazer o ato, e sim no pensar. Você ouvirão o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Está em Mateus 5:27 e 28. Então, gente, que a gente consiga, né, fazer uma reflexão, né, que isso está acontecendo tanto e que a gente sempre priorize a nossa família, né, acima de qualquer coisa, porque foi Deus que nos deu a vida e também nos ajudou a construir uma família, ok? O oitavo mandamento, não furtarás, é um mandamento do Êxodo 20:15, né, que diz expressamente que é errado apossar-se de bens alheios, né, e isso é uma coisa muito comum hoje, gente. Eu querer o que o outro tem. Eu ter inveja, eu ter a questão Mas da inveja nós vamos falar no próximo mandamento, mas também tem essa questão, né? O que acaba acontecendo sobre essa questão? Qualquer tipo de furto, roubo, fraude, extorsão, sequestro, até ato de corrupção. Em Marcos 10:19 são retomados alguns dos mandamentos, né? Entre os quais que condenam o furto. Gente, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 19. Então, que a gente consiga, né, essa questão de extorsão, de fraude, de ato de corrupção, né, que também é uma coisa tão presente hoje, né, atualmente, né. Não gosto de falar de política aqui, mas infelizmente a gente tem essas questões da corrupção, né, que é um dos, né, dessas questões aqui que seria, né, errado, né, essa questão, tá bom? O nono mandamento fala, não darás falso testemunho contra o próximo. Então, a gente voltando ao oitavo testamento lá, né, anterior. Esse mandamento reprova a acusação de alguma pessoa por aquilo que ela não fez, né? Muitas vezes o que acontece? Claro que às vezes tem a questão do furto, do roubo e da extorsão, mas muitas vezes as pessoas não fazem, né? E são condenadas, né, por conta disso, né?
Portanto, pode-se dizer que se trata de calúnia, de mentira, de fofoca e de difamação, né? Uma coisa tão corriqueira hoje, né? A questão de fofoca, a questão de mentira, né? As fake news, todas essas questões, até de uma mentira familiar, né? Isso a gente tem que evitar muito, porque é uma questão que acaba gerando, né, conflitos e toda essa questão que hoje qualquer tipo de calúnia, difamação ou até mesmo uma fofoca, uma mentira, ela vai para a questão judicial, né? Então que a gente consiga, né, viver em paz, não ficar fazendo testemunho contra o próximo, né? Claro, que se for uma coisa que for verdadeira, né, que aconteceu sobre uma fraude, um furto, alguma coisa assim, ou que essa pessoa fez mesmo mal a alguém, né, isso não entra nessa questão do Novo Testamento, tá? Mas se for uma coisa que falta a verdade e que viola a moral, isso faltar com a verdade, né? Isso é gravíssimo e é grave diante de Deus, né? Então que a gente consiga ficar longe de fofoca, de mentira, de calúnia, de difamação, tá, pessoal? Que a gente consiga viver plenamente. E por último, nós vamos para o 10º mandamento, que não cobiçarás, né? Esse mandamento está em Êxodo 20:17, que trata do pecado da inveja ou da cobiça. Então, faz o seguimento do outro, né? Trata do pecado, da inveja e da cobiça, né? A insatisfação com aquilo que se tem e deseja ter o que não é seu. Né, isso é muito comum também hoje, né? Então, vai lá naquela questão da inveja, da mentira, né? Da difamação, né? E também da extorsão, da fraude, do roubo, né? Para cobiçar aquilo que o outro tem, né? E a gente tem que agradecer todo dia, né? O nosso pão de cada dia, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa família, né? A nossa saúde. Então que a gente nunca, essa questão da inveja, da cobiça, isso traz uma questão muito ruim para nossa vida, né? Às vezes atrasa a nossa vida por conta disso. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua prosperidade, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, né? Então, até tá ali o Deuteronômio, né? 5:21, até foi citado, né, lá nos comentários algumas questões sobre isso. Então, essa questão do 10º mandamento também está, né, nesse salmo, tá? No salmo não, na verdade, no versículo, desculpa. Mas também os 10 mandamentos estão na questão dos salmos também. Se a gente prestar bem atenção nos salmos, não só nos versículos, tá, da Bíblia, mas nos salmos também, sempre retorna alguma coisa. Então que a gente vê tanto vídeo aqui, né, no YouTube ou qualquer tipo de rede social, leia o salmo tal, leia o salmo 100, leia o salmo 103, né, e que são salmos muito importantes que falam até da questão dos 10 mandamentos, né. Então, que você que tem uma Bíblia, tira um tempinho, né, para ler mais sobre os 10 mandamentos. Só fiz só um resumo, tá, hoje, que é um assunto bem complexo. Mas tira um tempinho, se tu tem uma Bíblia, se tu não tem, né, adquire uma, né, lá na sua igreja, né, tenta ver na sua comunidade lá como é que tá a questão da catequese, como é que tá, porque mudou muitas coisas, né, mas ensina as nossas crianças, né, os 10 mandamentos, né, pra gente ser pleno, tá bom? Pra gente encerrar, o mandamento mais importante, né? A Bíblia revela um episódio no qual Jesus é interrogado a respeito do mandamento mais importante de todos. Cristo respondeu que o mais importante é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, que está em Mateus 22:37. O segundo mais importante é: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Tá bom, gente? Então foi um resumo, tá? Da questão dos 10 mandamentos, que foi tão falado sobre a Bíblia, né? Naquele outro vídeo e tudo mais, que eu preferi fazer esse vídeo, né? É bem resumido,
mas já deu para ter uma ideia, né? Que faz parte do nosso cotidiano, né? E que às vezes é tão esquecido por nós, mas que a gente não esqueça a partir de agora, tá bom? Um abraço a todos, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo, boa tarde, bom dia, tá bom? E até a próxima terça-feira, tá bom? Se vocês querem sugerir algum vídeo, né? Vocês podem sugerir ali nos comentários que a gente vai ler, né? Eu não vou fazer eu vou fazer todo tipo de religião, tá? Os vídeos. Eu não vou fazer só sobre a católica, nem a espírita, nem a umbandista. Eu vou fazer de todos, tá? O que eu também tô planejando, gente? Fazer entrevistas a partir de 2023, tá? Então, a gente vai conhecendo, né? Cada uma das religiões, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada.